Olá, vou apresentar a pesquisa Redes Neurais Artificiais aplicadas à identificação de danos estruturais de material compósito usando a resposta dinâmica e processamento de sinais, sob orientação do professor Ricardo Davis. Uma motivação para essa pesquisa é que os materiais compósitos são uma família de materiais que são muito utilizados ultimamente pela sua grande razão de resistência mecânica pela massa. Um exemplo desse tipo de aplicação é o Boeing 787, em que os materiais compósitos foram utilizados na sua fuselagem. Uma outra vantagem dos materiais compósitos é que a sua resposta ao esforço mecânico pode ser modulada no momento de sua construção pela organização das camadas. Só que o seu mecanismo de falha é complexo e de difícil previsão, a exemplo da delaminação, em que ela não pode ser identificada pela mera inspeção visual do material. Logo, surge a necessidade de uma metodologia que seja capaz de identificar esse dano da forma mais barata e acessível possível. Desse tipo de metodologia é a análise modal, em que o produto dessa análise é a função de resposta à frequência, a FRF. Ela é um modelo matemático que carrega informações geométricas do material da peça. Logo, a delaminação, que ela seria um dano na geometria do material, porque seria a separação entre duas camadas do material compósito, carregaria informações para a FRF. Assim, só que a FRF ela é uma curva de difícil interpretabilidade apenas pela inspeção visual dela por uma pessoa. Logo, surge a necessidade de um método que seja capaz de identificar padrões nessa curva. Um exemplo disso são as redes neurais artificiais, as RNAs, que são modelos matemáticos também que são capazes de emitir uma classificação numérica a partir de dados de input numérico, a exemplo da FRF. As redes neurais artificiais elas são construídas a partir de neurônios que ligam-se entre si e que são organizados em camadas. Logo, a informação ela flui da camada de input por toda a rede neural, através das camadas, até a camada de output, onde é fornecida a classificação. E essa informação ela viaja através de combinações lineares e funções de ativação. Só que os dados, quando eles têm um número de variáveis muito grande, ou seja, a dimensão dos dados é muito grande, surge o problema que é chamado na literatura de Curse of Dimensionality. E um dos problemas relacionados com essa problemática é que num espaço com uma dimensão muito grande, é difícil para a rede encontrar repetições de uma combinação de variáveis. Logo, durante o treinamento, fica difícil a rede neural identificar padrões nos dados. Assim, surge a necessidade de métodos que possam comprimir esses dados para um número menor de variáveis. Ou seja, surge a necessidade de métodos que possam comprimir a dimensão desses espaços desses dados. Um exemplo desse tipo de método é a análise do componente principal, o PCA, que ele é um método que ele prioriza a variabilidade dos dados, ou seja, ele vai tentar manter o máximo da variância possível. Para fazer isso, ele é um método que ele vai calcular uma matriz de covariância dos dados e ele vai maximizar a variância pelo cálculo de um problema de autovetores dessa matriz de covariância. E com esses autovetores, ordenados pela ordem decrescente de alto valor, é construída uma matriz de mudança de base e com essa matriz de mudança de base é feita uma transformação linear de um espaço vetorial original para um espaço vetorial de dimensão menor. Para a experimentação dessa pesquisa, foram construídas então 25 amostras intactas de vigas de compósito de fibra de vidro com resina epóxi e 48 amostras com três tipos de dano diferentes, três extensões diferentes de dano que foram induzidos. A delaminação ela foi induzida pela inserção de uma tira de teflon entre as lâminas centrais. E depois essas amostras foram ensaiadas dinamicamente. Alguns hiperparâmetros das redes neurais artificiais foram fixados, como otimizador, função custo, divisão do conjunto de dados, função de ativação e tipo de topologia. Foram testadas a rigor duas formas de classificação: se as amostras eram intactas ou danificadas, ou se intactas e se danificadas, qual seria a extensão desse dano. As topologias experimentadas elas tinham de 1 a 4 camadas internas, lembrando então que tem a camada de input, as camadas intermediárias e a camada de output. O número de neurônios em cada uma dessas camadas, no caso de mais de uma camada interna, foi determinado por uma técnica paramétrica que foi desenvolvida nessa pesquisa.
em que a parametrização foi feita por curvas polinomiais. E no caso de apenas uma camada interna, esse número de neurônios nessa camada interna ele foi variado de 9 a 60 neurônios, de 1 em 1 neurônio. Então, 9, 10, 11 até 60 neurônios. E para essa técnica paramétrica, tem exemplos dessas curvas nessas figuras laterais. E foi introduzido outro conceito nessa pesquisa, que é o conceito de realizações. Então, cada topologia ela foi treinada e modelada por 500 vezes, ou seja, 500 realizações, para que fosse avaliada se haveria algum tipo de convergência nas métricas de desempenho. A saber, por exemplo, o erro no treinamento e as acurácias na validação e no teste. E, de fato, houve uma convergência, como se pode ver nessa figura lateral, a convergência do erro no treinamento, e o produto dessa convergência são funções de massa de probabilidades, PMFs, em que tem um exemplo aqui de uma PMF de acurácia e uma PMF do erro no treinamento. Alguns resultados e conclusões. Foi possível identificar quais são as melhores arquiteturas para o problema por essa análise estatística das PMFs. A melhor combinação é o uso de topologias com uma camada interna apenas e de 45 e 42 neurônios nessa camada para as classificações binária e multivariada, respectivamente. Foi possível concluir também que a classificação binária é mais fácil e garante melhores resultados do que a multivariada. E foi possível também concluir que a metodologia utilizada e a paramétrica foi capaz de identificar padrões de desempenho nas redes neurais artificiais. E também é de se destacar que as redes neurais artificiais aliadas com a análise modal foram capazes de identificar dano em material compósito a um baixo. E eu agradeço à FAPESC, ao governo de Santa Catarina e ao CNPq. Obrigado.